bons espíritos que ajudam esta casa, nos ampare a todos, para que possamos ter um estudo produtivo do nosso esclarecimento espiritual. Nós gostaríamos de, nessa noite, comentarmos a respeito do capítulo 11 do Evangelho de Mateus, o capítulo 14 do Evangelho de João e o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os três falam do Cristo Consolador, daquela expressão de Jesus em que ele diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É aquela promessa da consolação do Cristo para todos nós. Mas essa promessa, diz ele, vinde a mim vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Antes de mais nada, vem aquela pergunta: como ir? Que é o vinde a mim? Sem subjetividade, uma expressão prática, objetiva. O que significa o vinde a mim? Primeiramente, significa estudarmos os ensinamentos do Cristo para vivenciá-los no nosso dia a dia. E necessariamente nesta ordem: estudar para viver. Porque nós não vamos vivenciar uma doutrina, uma filosofia que não conhecemos. Então, é indispensável o estudo. Meus amigos, nós espíritas, de há muito, já tiramos da nossa cabeça cultuarmos o Evangelho como um livro, simplesmente. Ver em Jesus um ídolo, simplesmente. Nós já deixamos para trás esse costume dos tempos primitivos da nossa alma. Para nós, o Evangelho é uma diretriz, e o Cristo é o autor dessa diretriz. Ele é o nosso mestre, é o nosso tutor. Mas eu gostaria de chamar a atenção de todos nós para um pequeno detalhe dessa mensagem do Cristo. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vejam bem, Jesus não nos prometeu cura, nem nos prometeu afastar das nossas vidas as nossas lutas das quais precisamos. O que foi que Jesus prometeu? Alívio. Isso é muito, muito importante. Porque muitas vezes nós procuramos, na nossa fé religiosa, naquele sentimento, aquele espírito mercantilista com a divindade, em que nós queremos: eu vou ao meu templo religioso e lá eu resolvo os meus problemas. Nós resolvemos nossos problemas com trabalho, com luta, com inteligência, com abnegação. Então veja, quando nós nos sentimos sobrecarregados, aflitos, nós pedimos: Senhor, me dá um socorro. E Jesus nos dá o alívio. Como dissemos, para vivenciarmos a filosofia do Cristo, urge estudá-la. E quando nós conhecemos o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, é mais ou menos como um quarto escuro, abafado, que se abre as janelas, as portas, e o ar circula e a luz entra. É aquele um novo ambiente. Nós vivenciamos uma nova pessoa.
nós passamos a entender melhor a humanidade, os ensinamentos do cristianismo. Muitas pessoas falam, porque Jesus cura os nossos corpos, e ele mesmo dizia, eis que cura os vossos corpos, curai-vos a vós mesmos as vossas almas, porque só nós vamos nos curar a nós mesmos, transformando-nos à luz do Evangelho. Vocês querem uma prova disso? Todos nós ouvimos falar de Jesus durante a sua estada, a sua caminhada pelo chão da terra. Ele curou a muitos. Ele não curou, ele aliviou, porque ele mesmo chamou a atenção para isso. Vinde a mim vós, que eu vos aliviarei. Porque eu pergunto, aqueles supostos curados pelo Cristo, eles estão por aí hoje vivendo como homens? É uma boa pergunta. É evidente que eles tiveram um alívio das suas lutas, mas mais na frente voltaram a enfermar, a adoecer e a falecer. Estão aí para a semente até hoje. Então não houve uma cura, houve um alívio, uma postergação. Uma certa feita, uma pessoa tentando nos confundir com os princípios espíritas, a pessoa me fez a seguinte pergunta: a pessoa que está sofrendo um problema qualquer, ela não está resgatando um crime de uma outra encarnação? Às vezes, na minoria das oportunidades, a esmagadora maioria das nossas lutas humanas é fruto da nossa imaturidade. Nós vamos complicando as nossas vidas ao conduzirmos mal as nossas vidas. E como é que nós sabemos quando é um resgate ou quando a imaturidade? É fácil. É fácil para quem já meditou bastante a doutrina. Vejam, amigos, as coisas que são resgate são acontecimentos, são eventos que você nada poderia fazer para evitar que eles acontecessem. Já comentamos isso aqui. Você entra num avião certo de que ele vai para Paris. Chique, bonito, maravilha. Você já pensaram? Que tal comprar uma passagem na Air France para ir passar assim, um feriadão Champs-Élysées, tomando chazinho assim naquela praça enorme, o Arco do Triunfo ali, né? A Torre Eiffel, que maravilha, né? Só tem uma coisa, aí o avião cai no Oceano Atlântico no meio do caminho. Isso depois do jantar deve dar uma indigestão tremenda, né? Mesmo porque aquelas águas devem ser muito frias. O que é que você poderia fazer para aquilo não acontecesse? Nada, absolutamente nada. Mas você ir a uma loja de departamento, a um shopping center, e gastar com seu cartão de crédito mais do que você tem disponível, isso aí não é karma. Isso não é resgate de encarnação passada. Como é que se chama isso? Petulância. É o perdulário, aquele que gasta mais do que você vê encrencado. Isso não é resgate de encarnação passada. Então nós precisamos separar essas duas coisas. As enfermidades congênitas, às vezes graves, alarmantes, certas deformações, má formação genética, em que o indivíduo surge estropiado no mundo, ele podia fazer o quê? Tivemos todos nós um companheiro de doutrina que os seus pais tiveram 5 filhos, 2 sadios, os 2 últimos sadios, ele era do meio. Ele tinha 2 irmãos mais novos, 2 irmãos mais velhos, e ele nasceu com uma mancha vermelha no pé, insensível.
E a mancha foi crescendo, crescendo, tomou a perna toda, ele se tornou um ranceniano grave. Ele gostava, ele tinha o rosto com aquelas manchas violáceas. A lepra come as pálpebras, eles ficam cegos. Então ele gostava de me abraçar, encostar aquele rosto violáceo assim no meu rosto. Confesso a vocês que eu sentia um calafrio com aquilo, porque eu sou um espírito das trevas. Tem até um flashlight assim para, nas horas noturnas, me guiar nas trevas. Então aquilo me causava uma profunda emoção, mas eu sentia um amor enorme daquele irmão que nos abraçava, tanto carinho. E ele me disse uma coisa que 100 anos eu vivo, 100 anos não esqueço. Meu irmão, e infelizes são as pessoas que estão lá fora, nós aqui, que os meus companheiros de leprosário não me ouçam, mas nós somos milionários da felicidade. Nós somos almas felizes, porque aqui nós somos manietados, não podemos errar, mesmo que quiséssemos. Mas vocês lá fora no mundo estão assumindo seríssimos compromissos de consciência. Aqui nós estamos resgatando. Então, meus amigos, que interpretação. E é isso que o Evangelho nos traz nessa noite. Quando nós começamos a estudar o Evangelho, o mundo começa a mudar, cresce a nossa fé. Pessoas dizem assim: ah, mas o senhor tem fé, eu não tenho fé, né? Não tenho fé. Como se Deus fizesse umas almas com fé, outras almas sem fé. Meus amigos, fé constrói-se, é obra nossa. Se nós quisermos ter fé, faremos por onde teremos fé. Essa majestosa doutrina, que é a doutrina espírita, ela é o maior recurso que nós temos para incrementar a nossa fé. Nós passamos a entender em Jesus um amigo dileto, que vela por nós. Muitos acham, nas tolices medievais, que Jesus está lá num jardim florido, servido pelos anjos, bem longe da raça humana. Não é verdade. Nós estamos mergulhados na aura espiritual de Jesus. A nossa aura, de cada um dos companheiros aqui presentes, tem alguns centímetros, quando não alguns milímetros. A minha tem 1 milímetro só, além da epiderme. A aura de Jesus envolve todo o planeta Terra. Então, meus amigos, são essas as expressões do que é o Cristo. Tudo que nós imaginarmos de grandeza de Jesus está muito além. Porque a nossa mente está habituada aos padrões terrenos. E como medirmos com as nossas medidas os padrões cósmicos, as expressões siderais, as almas estelares? E ficamos nós querendo fazer um jogo com a divindade, uma troca. Eu vou ao templo da minha religião, faço uma série de solenidades, canto hinos, sento, levanto, faço opção de gesto, pronto, saí daqui para os páramos celestiais a troco de algumas exterioridades. Jesus chamava isso de sepulcros caiados. Vinde a mim, vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Então, meus amigos, quando nós estudamos a doutrina, nós nos transformamos intimamente. As querelas do mundo já não chamam muito a nossa atenção. Os valores terrenos apenas encaramos com responsabilidade. As pessoas que recebem patrimônios da vida, se chegam às nossas mãos, patrimônios
valores monetários em especial, devemos tratar tudo isso com responsabilidade, com seriedade, para que os valores humanos vivam a nosso serviço, e não nós a serviço dos valores materiais, dos fortunos do mundo. É isto que é o vinde a mim. Contrariamente às pessoas, e são, com muita pena dizemos, a esmagadora maioria da nossa humanidade, que vive correndo atrás dos valores terrenos, gosta por má vontade, por frieza, põe de lado todos os valores espirituais e faz do coração um saco de moedas. O importante é o times money do inglês. O importante é correr atrás de valores, fazer fortuna, ganhar dinheiro, prestígio, para ser respeitado, adulado pelos valores monetários. Sabemos? Esses são exatamente os aflitos, os sobrecarregados, porque essas pessoas esquecem, ou procuram não lembrar, de que até a vida humana, a vida carnal, é muito breve. Um dos apóstolos emitiu um conceito inesquecível, dizia ele: o homem é como um vapor que aparece e logo se desvanece. Eu vejo muitas pessoas jovens aqui presentes, e vejo outras que são jovens há mais tempo. A gente olha assim no espelho, que estrago, não é isso? É melhor até guardar o espelho. As pessoas, era um costume antigamente, as casas eram todas espelhadas, né? O pessoal dizia assim, a minha avó dizia que a casa bem espelhada, ela fica maior. É verdade, né? Mas aí a gente começa a passar os anos e a gente olha para o espelho assim, meu Deus do céu, já não se faz espelho como fazia antigamente, não é isso? Os espelhos modernos são uma tragédia grega. E não tem jeito, não tem doutor Pitangui que dê jeito. Então, meus amigos, a vida se esvai. Os valores que nós acumulamos, o que que acontece com eles? Eles vão mudando de mãos. E nós vemos esses espíritos, é comuníssimo nas reuniões espíritas, nas reuniões mediúnicas. E nós tivemos aqui embaixo desse teto uma experiência assim inesquecível de um irmão nosso que foi o barão do café. Ele me mostrou a sua ex-casa na Avenida Paulista. Naqueles tempos, é que os amigos não eram nascidos nessa época, faz muito tempo, né? Então esse irmão nosso, ele ficou décadas perturbado e foi despertado aqui nessa casa. Ele nos narrou a sua história, todos os seus patrimônios, as suas fazendas de café com escravos. Ele era o maior produtor de café do território nacional, um grande exportador de café. Ele gostava de colecionar peças de ouro. É mais ou menos como os amigos aqui presentes, né? Então ele tinha na fazenda um pesadíssimo cofre, onde lá estavam os lingotes de ouro. Ele não acreditava que tinha deixado a terra. E o irmão médium que doutrinou esse espírito, que a gente sempre, por uma questão de ética, de discrição, não cita nomes, ele contando o seu desespero ao ver os herdeiros dilapidarem aquilo irresponsavelmente, carros de luxo, moradias de luxo, muitos empregados, viagens e mais viagens, gastando dinheiro a rodo, e ele desesperado com aquilo. Eu vou ficar pobre, eles estão acabando com o meu dinheiro. Não, meu irmão,
seu ex-dinheiro. Não tem o ex, agora é moda, né? O ex e a ex, né? É moda agora. O pessoal sai da pretoria já, passa no cartório para tratar do ex e da ex. Está na moda. E ele, narrando a sua experiência, o seu féretro foi na Praça da Sé, na Catedral da Sé, e foi feita uma solenidade religiosa chamada de corpo presente. Então ele estava ali junto ao caixão, uma coisa linda, caixão de jacarandá com bordas de prata, flores raras, solenidades, cânticos e autoridade religiosa falando: neste momento o doutor fulano de tal está sendo recebido pessoalmente pelo Cristo. Ele disse: não, que nada, eu estou aqui. Puxava a roupa do bispo, tentando mostrar: eu vou ser enterrado vivo, porque eu não morri. Eu não morri, eu sou vivo. Perturbadíssimos. Meus amigos, como um espírito passa um século perturbado, por falta de esclarecimento espiritual, porque se prendeu aos valores terrestres, às expressões mundanas, nada de cogitações espirituais. É a má vontade das pessoas que se entregam à materialidade. Então é por isso que Jesus nos prometeu alívio, e é fácil conquistar esse alívio. É colocarmos os nossos objetivos, os nossos ideais nas coisas espirituais, as coisas permanentes da vida cósmica. Aquelas regiões para quais seremos transferidos ao largar o pó do mundo. E eu acho interessante que as pessoas sabem disso, mas não cogitam disso na prática. É uma corrida louca através dos tesouros terrestres. O capítulo 14 de João, ele nos lembra a promessa de Jesus a respeito do novo Consolador, que ele, dizia o mestre, lembrará tudo o que temos feito, tudo aquilo que vos tenho aconselhado, e vos ensinará todas as coisas. Jesus fez uma observação muito interessante. Muitas coisas tenho a vos dizer, mas não podeis suportá-las agora. Mas quando chegar aquele Espírito de verdade, ele vos lembrará tudo o que tenho vos dito e vos ensinará todas as coisas. Vejam bem, amigos. Ele vos lembrará tudo o que vos tenho dito. Por que razão? Porque certamente os homens, por um lado, esqueceram, segundo, mal interpretaram os conselhos do mestre. E vos ensinará todas as coisas. Por que razão? Porque Jesus não disse tudo, nem podia dizer. Meus amigos, aquela população da época em que Jesus esteve pisando os pés na terra do mundo, era uma população rústica, era um povo que vivia numa região semiárida, habituado ao serviço braçal, ao amanho da terra, ao pastoreio dos animais. Não eram pessoas cultas, que tinham uma linguagem simplória, adequada à situação de vida, ao modus vivendi da época. Como Jesus iria falar em temas mais elevados, como perispírito, como reencarnação. A palavra mais próxima de reencarnação é a ressurreição. Então, ainda até hoje, há aquelas pessoas que admitem que os mortos sairão do túmulo em carne e osso. Complicado, não? Porque ao que me consta, tudo aquilo que você enterrar e por terra por cima sai de baixo.
não chegue perto tão cedo, porque a decomposição cadavérica é algo que assusta. E muitos espíritos levam para as praias espirituais a aparência daquela decomposição por um reflexo condicionado. Sofrem horrores durante a destruição da massa orgânica no túmulo, e levam estigmas mentais para o mundo espiritual. Meus amigos, a vida no mundo espiritual é muito séria, está muito além do que o pensamento do homem encarnado pode entender. E muitas vezes nós evitamos esses comentários para não implantar imagens perturbadoras nas mentes de quem nos ouve, agora e no amanhã. Então, meus amigos, é tão bom nós estudarmos o Evangelho, nos sintonizarmos com as lições do Cristo, para naquele momento de deixarmos a terra, nós já deixamos a terra em termos de objetivos de vida. Nós cumprimos todos os nossos deveres sociais, legais, profissionais, familiares. Vivemos na terra, mas não para a terra. Então as pessoas que quiserem, a doutrina espírita está graciosamente para iluminar o nosso entendimento. Nós vemos quantos heróis anônimos que nos visitam, que vêm trazer o seu carinho a esta casa, que foram grandes sofredores na terra, mas que enfrentaram com coragem, com galhardia as suas lutas humanas e surgiram no mundo espiritual de volta engrandecidos espiritualmente. E é a isso que Jesus chama a nossa atenção. Como ele dizia, o Espírito Verdade vos lembrará tudo que vos tenho dito e vos ensinará todas as coisas. Então, a doutrina espírita vem nos mostrar, não como uma fé religiosa, mas como uma realidade prática, que a doutrina espírita é objetiva. Ela não chama as pessoas para crer, chama as pessoas para saber, para tomar conhecimento. E são esses espíritos sofredores, no fundo, grandes lições para todos nós, porque foram homens que viveram mergulhados nos interesses humanos, carnais. A doutrina nos mostra que através das múltiplas existências, nós vamos transformando a nossa alma, vamos resgatando os nossos graves equívocos do ontem, para ressurgirmos no amanhã consolados. Então, quando Jesus dizia, vinde a mim vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, era justamente nos chamando a esse entendimento celeste dos ensinamentos do Senhor. E é por isso, meus amigos, que nós estamos nessa noite batendo forte nessa tecla. A doutrina espírita é a única filosofia ocidental que nos fala da lei natural da reencarnação. Eu às vezes vejo pessoas de uma certa cultura, de um certo intelecto, de uma certa expressão social, que têm dificuldade de entender a lei da reencarnação. Isso não é novidade, porque Nicodemos era senador dos judeus, era uma autoridade do Sinédrio, e ele foi perguntar a Jesus, mas Senhor, como pode eu já velho entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? E Jesus, mas tu és mestre em Israel, eles conhecem essas coisas? Em verdade vos digo que ninguém verá o reino dos céus se não nascer de novo. Ouço às vezes pessoas falarem, mas
No Evangelho diz que o Senhor tem autoridade para perdoar pecados. Como é que Jesus perdoa os nossos pecados? Nos dando a oportunidade do resgate. A reencarnação, amigos, é considerada no mundo espiritual como um perdão de Deus. Porque nós vimos para a vida terrestre, e meus amigos, aí não tem bom. Eu gostaria que alguém me dissesse, não, mas a minha vida nesse mundo foi assim, um mar de rosas, foi só flores. Meus filhos são uns doces, a minha sogra é um doce vezes dois, caiu do céu, certamente a vassoura quebrou, mas todos nós, meus amigos, quando vimos para o planeta Terra, é para lutas. E é isso que nós precisamos estar atentos. Não rechaçarmos as nossas lutas com raiva, com menosprezo, com revolta. Isso é muito comum na Terra. As pessoas se revoltarem pelas lutas humanas. Meus amigos, as nossas sequelas das nossas lutas, as nossas cicatrizes, são medalhas espirituais. Que nós chegamos ao mundo espiritual e vemos quão importante foi necessária a nossa luta terrestre. Maria Dolores foi uma mulher heroína, luta insana, tremendas lutas, depois nos volta com toda essa beleza, toda essa expressão espiritual que nos encanta. Escuta, alma querida, se alguma provação te agita, os caminhos da vida e a jornada te cansa, pensa na bênção da esperança e olha em torno de ti, no dia a dia, das entranhas do abismo aos reinos estelares, a natureza em todos os lugares. Ao entregar-se a Deus, age, serve e confia. Equilibra-se o mundo polo a polo, sem qualquer atropelo, o verme aduba o solo, confiante de que o sol há de aquecê-lo. A tamareira do deserto permanece em trabalho, mas no dia esfogueante sabe ao certo que, obedecendo à vida e servido a contento, a noite lhe trará a bênção do orvalho por bendito alimento. Quando o tronco balança ao vento forte, a tempestade rugindo no caminho, os pássaros aconchegam-se nos ninhos, esperando que as nuvens tresmalhadas, muito ali das ramadas, em movimentação incessante e imprecisa, passarão no aguaceiro turbulento de que a paz virá dos bálsamos da brisa, entre o telhado azul do firmamento. Pensa na história do minério bruto. Dizem que quando preso a flagelos do forno, ele a emitir imprecações em torno, a estremecer de horror, de pedaço em pedaço. Mas o céu muda a forma, em sublime processo, dele fazendo as altas vigas de aço, assegurando a força do progresso. Assim também é uma aquele de boa quando a prova te doa. Não desanime, segue, busca à frente, porque a paz do Senhor vela constantemente sobre toda a criação. Quanto mais pesada a luta em que te vejas, conserva o coração vestido de tarefas benfazeja, entre os braços amigos da esperança, guarda sempre os deveres teus e meus, quanto possa, trabalha, ajuda e avança, serve e confia em Deus. Maria Dolores, meus amigos,